Eu sou a Carolina, eu tenho 25 anos, eu estou no 10º período de medicina, então eu estou no 5º ano já, internato, e eu faço a Municipal de Assis, Fundação Educacional do Município de Assis, Que fica em. interior de São Paulo. Sério, São Paulo tem essas faculdades municipais. Sério, eu descobri depois do PPA, tu acredita? Ah, Eu acho é? muito interessante, não sabia que existia faculdade municipal. Tem. E deixa eu te perguntar, tu sempre quis fazer medicina? Como é que foi? Você tá no 10º período, tem muita história para contar. Eu sempre tive a vontade de fazer medicina, mas durante o colegial mudei um pouquinho. Aí eu comecei a prestar psicologia. Aí eu passei em psicologia, mas não cheguei a fazer. Então, tipo assim, a medicina sempre esteve em mim. E aí comecei a prestei várias públicas de medicina, até que eu consegui passar nas particulares. E agora eu tô no 5º ano já. Tipo, passa muito rápido, assim. Passa ligeiro demais. Quando você menos espera, puf, chegou. E deixa eu te perguntar, você falou que entrou na faculdade particular, não foi isso? Como é que foi esse seu primeiro ano na particular? Tipo, tinha alguma coisa que você pensava antes de entrar, algo desse tipo? Não, é assim. Eu passei em outras particulares antes, mas eu Uhum. sempre quis ficar no interior de São Paulo. Eu acho que tanto por costume quanto eu sou do interior, sempre quis ficar no interior. E aí tinha a questão, né, que hoje em dia a mensalidade de medicina é muito cara. Então acabou sendo um dos critérios para fazer a viabilidade de ter uma faculdade que me desse a oportunidade de financiamento. Então eu fui pensando dessa forma, sabe, para conquistar o meu sonho. Eu passei 2 anos, né, de cursinho só prestando pública. E eu ficava muito longe, e aí acaba sendo um pouco desgastante, assim, de certa forma. E aí, quase no terceiro ano, eu comecei a prestar as particulares, e aí foi que dá aquele up, porque eu consegui passar. E aí vim parar aqui, onde eu tô há 5 anos já. Caramba, que massa. E deixa eu te perguntar, teus pais sempre te apoiaram na sua trajetória? Sempre. Assim, eu acho que o meu pai e a minha mãe são os meus melhores amigos, e eles sempre me deram total força, assim, tudo que eu fui fazer. Fiz cursinho em São Paulo, ela sozinha, eles me deram maior apoio. Voltei para o interior, estudei sozinha, eles me deram maior apoio. Passei na particular, eles me deram maior apoio. Então foi tudo muito. Eu falo que se não fosse eles assim, não teria como conquistar esse sonho, sabe? Porque é algo muito engrandecedor, mas ao mesmo tempo que a gente tem que a todo momento abrir mão de outras coisas. E eles É, também estão todo dia para eu estar e aqui. é muito lindo, porque medicina é um sonho que se sonha junto, né? Exatamente. É muito bom. E deixa eu te perguntar, de onde é que veio a ideia de currículo na sua mente? Claro, olha, foi no susto, na Ah, verdade, porque eu entrei na faculdade uns 8 meses depois já veio a pandemia. Aí a gente passou um ano meio que a gente não tinha oportunidades assim, né? Tipo de liga acadêmica, então ficou tudo meio parado até que voltou em 2020, 2021 a ter essas coisas de liga acadêmica. E aí eu comecei, né? Nossa, eu vou entrar na liga e eu fui lá e prestei 5 ligas, coisas que a gente faz assim no começo da faculdade. E aí eu comecei a entender um pouco mais do porquê fazer uma liga. Ah, tem o PIC, o PIBIC, mas eu queria entender onde que eu ia chegar com aquilo. E uhum. aí no começo da faculdade eu né, achava que quantidade era o que eu tinha que fazer, então eu fazia 3 ligas, fiz um pique de que durou 2 anos, assim, foi ótimo, mas assim, foi algo que me gerou muito tempo. E aí um dia começaram a falar, nossa, mas como que tá teu currículo? Eu comecei a pensar, gente, eu nem sabia o que precisava. E aí eu conheci você pelo Instagram, Mas tu estava em que período, mais ou menos? mais ou menos, eu já estava no quase terceiro ano. Então eu estava atrasada, porque a gente tem a impressão, né, de que as ligas e um trabalho científico tá tudo bem. Só que a hora que você começa a ver que, por exemplo, eu tinha 2 pontos na FAMERP até conhecer o PPA. Entendeu? Hoje eu já subi mais 5 pontos. Eu tô com quase 8, por exemplo, no currículo da FAMERP só de, de conhecer o PPA. Então, assim,
é um boom que a gente tenta entender. Todas as ligas, eu fiz 4 ligas, então foi um erro Deus do que céu. eu cometi, porque no fim, né, no Enari conta um ponto, independente do que você fizer. Então, foi vários erros que eu cometi até conhecer o PPA, e aí eu comecei a prestar um pouco atenção. E eu acho que não é só pelo currículo, eu acho que a gente cria uma maturidade de saber o que é proveitoso ou não dentro da faculdade, sabe? E tipo assim, você entrou no PPA quando? Eu entrei no final do 4º ano. Então, eu entrei esse ano, eu peguei uma transição, porque eu estava com 4 meses mais ou menos de PPA, 5 meses eu já fui para o internato. Então você estava lá no terceiro ano da faculdade de medicina. Nesse terceiro ano você começou a pesquisar e tal, aí viu que assim, não estava tão bem e tal. Como era teu sentimento com relação ao currículo antes do PPA? Era desesperador, porque quando você começa a não só olhar, mas analisar os editais, você vê que é muito mais difícil conseguir as pontuações do que você imagina. Porque às vezes você acha que você participando de um monte de ligas, por exemplo, isso vai te dar uma pontuação enorme. Ou você participando de 4 diretórios, ficar 3 anos no diretório de liga, que isso vai te dar uma pontuação enorme. E a hora que você vê que não, e que sim, que as publicações científicas, que são, assim, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem um peso muito grande, assim, no currículo, que você começa a ver que você está atrasada. Eu me senti atrasada, porque eu já estava indo para o 5º ano e eu tinha pouquíssima coisa, assim, eu não dava uma página, assim, de currículo. Imagina chegar lá com uma página, assim, Logo em São Paulo. logo em São Paulo. Caramba. E tipo assim, e hoje, depois do PPA, como é que tá a situação? Hoje melhorou bastante, assim. Eu falo que eu conheci o PPA e automaticamente, assim, aconteceram várias oportunidades, né? Então, eu entrei no PPA, comecei com um resumo simples. Aí, por exemplo, hoje eu já tenho 7 resumos publicados em 7 congressos diferentes, tanto nacional quanto internacional. Ao mesmo tempo, abriu vaga para o último, né, para o 4º ano na minha faculdade de monitoria. E eu fiz as provas e consegui passar, então sou monitora, então um ponto da monitoria eu também consegui ter. E aí eu comecei também a analisar, né, por conta das conversas que a gente, né, sempre tem, da questão das revistas, quais os congressos que também daria a oportunidade de publicação em revistas. Então, hoje já tenho 3 publicações em revistas oficiais e uma para ser aceita, tanto de artigo quanto do próprio resumo. Anais de congresso eu tenho 6 publicações também. E aí começou a surgir. E também eu fazia parte de uma liga, que foi uma das que eu consegui ficar e preferi ficar, que fez o primeiro e-book da faculdade. E dentro desse e-book eu entrei como autora e coautora de 3 capítulos. Então, tudo isso começou a surgir. E eu falo que dentro do PPA, a gente é tudo muito acolhedor. Então, a gente começa a ver que é uma turma que está querendo o mesmo objetivo. Então, você não se sente sozinho, porque eu me sentia sozinha, né? Nossa, como que eu vou fazer para chegar em tal meta? O que, que eu posso fazer? Então, tudo isso eu acho que foi engrandecedor também, porque a gente ter uma turma, né, que tem o mesmo objetivo é muito mais fácil para você conquistar tudo que eu venho, assim, conquistando dentro do meu currículo. E qual é o sentimento, pô? Tu tá no 11º período, vai prestar prova no final do próximo No ano, próximo ano. e com esse currículo que você tem hoje, qual é o sentimento que fica para você? Eu acho que é de gratidão primeiro por ter conhecido, segundo por ter a oportunidade de fazer, e terceiro porque eu olho para trás e eu vejo o quanto que eu cresci, sabe? Tanto na parte de publicação científica, quanto de maturidade para entender o que é viável e o que não é viável. E respeitar, assim, também o tempo, porque eu acho que dentro da medicina o tempo é algo que a gente quase não tem. Principalmente no 4º, 5º, 6º ano ali, é muito curto. Então, fazer tudo que até agora eu tentei fazer, me propus conseguir,
dentro desse pouco tempo, eu acho que é tô muito grata, assim. Não dá uma tranquilidade no coração, não, Dá, para fazer a prova. dá. Porque, assim, né, a gente escuta muita coisa, na verdade, né? Mas é só 10% da nota. Mas é 10% da nota. E é algo classificatório, né? Tanto é que a gente vê vários depoimentos que você posta e já conversei com pessoas de que falou, nossa, se eu tivesse feito isso no meu currículo, eu poderia ter passado. Então, da concorrência que está hoje. Eu tenho 100% de certeza que aquela pessoa que fala, currículo é só 10% da nota, eu tenho 100% de certeza que essa pessoa nunca prestou uma prova de residência. Mas eu tenho certeza absoluta. Porque no dia que ela prestar a prova de residência, que ela olhar para a nota dela e ela lembrar que ela ainda tem que vencer o currículo dela para passar em 5, 6 vagas de um edital, aí ela vai olhar e vai dizer assim, poxa, se eu tivesse meu currículo, eu não estaria desse jeito. Eu não tenho nem dúvida, mas eu não tenho nem dúvida de jeito nenhuma. E deixa eu te perguntar, quando você entrou no PPA, você tinha feito aquela tua pontuação de antes? E quanto é que você tinha já no currículo? A total, é porque depende da faculdade. Por exemplo, Não, assim, fez antes e o depois do PPA. em algumas faculdades eu fiz. Você tem noção? Você pode dizer pra gente? Ó, eu tenho da FAMERP, que é o meu sonho, assim. Antes eu tinha 2,5 pontos. Agora eu tenho 6,5. Só que sem contar a parte de estágios curriculares, porque o meu é só no. Então, se eu for contar isso, a minha pontuação é 8. Então, ainda falta 2 anos ainda. Então, eu Você já pretendo, sabe que vai concluir. sim, que pelo Muito menos bom. entre 8,5 e 9 eu consigo conquistar, sabe? Mas só de subir aí numa pontuação de 4 pontos, Você está muito bem. em um ano. Você está excelente de bem. Você está excelente de bem. Você tem que ter essa noção que você está muito bem. E detalhe, você está no 10º. Você não saiu do PPA. Você não deixou de fazer as coisas. Você tem noção do que ainda tem que fazer. Uhum. Então, com certeza essa nota vai aumentar daqui para você ir prestar a E prova. claro, uma coisa interessante que aconteceu comigo foi que em alguns editais a gente pontua a parte de organização de congressos, Isso. né? E eu nunca tive a oportunidade de ser organizadora ou diretora. E aí agora no final desse ano, como eu tive 3 resumos aprovados na plataforma, eles me convidaram para ser organizadora de um congresso. E que coisa massa! E aí, hoje também, do próximo CIAM, me convidaram para ser diretora também, junto Menina! com uma amiga minha. E dentro da monitoria também eu tive oportunidade de organizar 2 eventos. Então, tipo assim, foi algo que uma oportunidade levou a outra, sabe? Então, eu vejo o quanto que isso é legal, assim. Caramba, porque assim, você abriu uma porta para você e várias outras portas vão assim, ó, abriu uma, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, quando você menos espera. Às vezes, assim, você subestima o fato de, você faz, vou mandar só um trabalho para o congresso. Mas eu tenho uma aluna no PPA que foi para um congresso e foi exatamente isso que você conseguiu estágio, conseguiu uma organização. Então, assim, você estar na frente das oportunidades que elas aparecem. E estar preparado, né? Esse também é um ponto importante. Então, você saiu de 2,5 para 8 pontos na FAMERP. Não foi isso? Em questão de um ano de PPA. Foi isso. E deixa. E tipo, o que é que você mais considera hoje que foi importante para você atingir essa nota? Claro, eu acho que, primeira coisa, eu acho que o estar no PPA, seguir a organização proposta, porque se não tiver organização, a gente não consegue. E eu acho que, como eu falei, eu acho que sozinho é muito difícil. Então, se você não tiver apoio, então eu acho que toda vez que eu vi uma live sua ou que a gente entrava para correção de artigo e você falava, olha, parabéns, são 8 da noite, vocês estão aqui comigo. Eu acho que isso é motivação, é motivacional. E eu conheci pessoas dentro da família PPA que é muito legal. Assim, que dá para saber que
você vai conquistar aquilo com elas, sabe? Então eu acho que é isso, assim, eu acho que organização e ter apoio é o principal. E tipo assim, de quanto tempo da semana você dedicava pro PPA? E dedica, que você não saiu ainda, né? Então, eu sempre tentava dedicar ou 1 hora durante 3, 4 dias, ou no final de semana é o que eu tinha proposto, assim, dependendo das metas. Se era resumo ou artigo. E eu também nas férias, assim, né, nas 2 férias que eu tive, eu me organizava para entender o que eu tinha que me propor a fazer e na parte de organização. Então, organizar, por exemplo, uma pasta de estágios, uma pasta da monitoria, uma pasta do que eu teria que fazer dentro do PPA e na parte da faculdade em si para conseguir o objetivo. Então, foi mais ou menos assim, umas 4 horas semanais, pelo menos, dependendo do que. Uhum. Eu fui proposto. Não, porque assim, tem gente que senta pra mim e diz assim, Clara, eu tô no meu primeiro período, mas não queria começar a construir o currículo agora porque eu não tenho tempo. Nossa, eu então, 10º. Tempo tem, né? É que, assim, a gente precisa se organizar. E às vezes a gente precisa abdicar de algumas coisas para ver qual é o nosso foco, né? Então, algumas coisas que eu falei, que eu tive que abrir mão. Por exemplo, eu fazia parte de 4, 5 ligas. Quando, 4, 5 liga demais, pelo amor de Deus, mulher. quando eu comecei a prestar atenção de que isso tomava muito tempo, aí eu reduzi, né? E tentei ver o que seria mais viável. Por exemplo, a gente conversa sempre, né? Às vezes, alguma pontuação de resumo seria o mesmo de uma revisão de literatura. Então, tipo, o que é mais viável fazer agora? Porque eu não tinha tempo, né? Então, eu precisava tentar uma estratégia para fazer aquilo, para fazer andar, fazer acontecer. Senão, Não, não ia. não ia. Mas ó, eu tenho sempre certeza que você não, que isso que você está fazendo, a sua eu do futuro, vai te agradecer de todo o coração. Então, sempre... Ah, obrigada. E ó, deixa eu te dizer, se você pudesse voltar hoje, no teu primeiro período da faculdade de medicina, o que é que você não faria de jeito de maneira nenhuma? Nossa, eu não faria tantas ligas igual eu fiz. E eu focaria mais nos meus, assim, objetivos, não só em quantidade, porque eu sempre quis fazer muita coisa, muita, muita, muita coisa. Então, eu não focaria em tantas ligas, focaria mais em projeto científico e entraria desde o primeiro período em projeto de extensão, que foi algo que eu deixei para fazer também no 4º ano. Então, eu fazia um projeto de extensão, que é também um projeto voluntário, de sábado. Então, abrir mão também do sábado durante um ano. Então, assim, são coisas que eu não faria. Não. Liga para mim foi traumatizante, porque depois que eu vi que eu estava em 5 ligas, eu falei, meu Deus, e não tenho quase nenhum projeto, e minha pontuação é baixa. Então eu não faria tantas ligas e não dedicaria o meu tempo focado em uma coisa só, sabe? Então eu faria mais projetos, mais resumos, mais projetos de extensão e organizaria meu currículo desde o segundo semestre, assim, se eu pudesse. Então, são pontos bem fortes, né? Porque tu já chegou a perder alguma oportunidade na faculdade por causa do currículo, algo desse tipo, ou não? Na faculdade, não, mas Uhum. às vezes mandar um e-mail para uma faculdade que eu queria fazer estágio e eu simplesmente só tinha liga, então não deu. Não deu pra fazer. Poxa, que chato. Para mim foi estágio também, sabia? Foi quando eu dei aquele primeiro start e disse assim, meu Deus do céu, eu preciso construir meu currículo por causa disso, porque eu queria fazer um estágio em São Paulo e eu não tinha nota. Aí isso acabou comigo, de verdade mesmo. E assim, hoje estou olhando pro teu currículo, o que é que você mais se orgulha dele? O que eu mais me orgulho, eu acho que é a quantidade de projetos científicos, assim. Sério? Na verdade, além e a monitoria também, porque eu acho que é uma outra visão.
É você tentar ensinar alguém, é você com outra visão. E aqui na minha faculdade eu tive que fazer 3 provas para entrar na monitoria. Então foi um pouco maçante assim no 4º ano. Então, as coisas que eu mais me orgulho é a quantidade de projetos e também de ter a oportunidade de ser monitora, que por ser uma faculdade nova, poucas pessoas tiveram. Nossa. E tu lembra do primeiro dia que tu recebeu a aprovação do trabalho? Seu primeiro trabalho científico, lembra? Ou vago? Lembro. Na verdade, eu entrei no PPA, deu um mês, eu submeti a revista, o meu PIC da faculdade, e foi aprovado. Aí eu contei para minha mãe, obviamente, saí para jantar, porque eu fiquei tão feliz assim. E depois teve 2 resumos aprovados na mesma semana. E eu lembro que eu já estava no internato. E aí eu falei, nossa, tipo assim, eu senti uma gratidão tão grande, porque você sabe que está dando certo, sabe? Tá valendo a pena o meu Tá esforço, valendo. né? Caramba, muito bom. Aí, da primeira, quando você mandou, o que é que tu foi? A primeira coisa que tu fez quando você recebeu o trabalho aprovado? Você viu assim o e-mail chegando? Você tava onde? Eu estava na sala do internato estudando. Uhum. Aí mandaram no grupo assim, pessoal, foi aprovado. Assim, né? O grupo comemorando, assim, é Todo, legal. todo mundo à Todo mundo comemorando. loucura. Aí é parabéns em conjunto. É legal, assim, sabe? Tipo assim, você se sente, você fala, ufa, deu certo o esforço. Tem uma galera que, tipo assim, já tá entrando agora na família PPA, que já quer começar a produzir tudo. E, tipo, qual é a principal orientação que você deixa pra essa galera que tá entrando agora para que eles aproveitem melhor o PPA? Pessoal, aproveite muito, muito, muito essa oportunidade. Curta muito essa família que é o PPA, que não vai ter momentos ruins. Assim, vai ser um esforço que vai valer a pena. E lembrar que na vida a gente tem, a gente pode escolher, né, entre investimento e gasto. E com certeza o PPA é um, é um dos melhores investimentos assim que eu e a minha família fizemos, assim, tanto para minha parte pessoal quanto profissional. Então, aproveitem todas as lives, as aulas, todas as dicas anotem. Eu sempre fui de anotar muito todas as dicas e isso faz com que você economize tempo. Então, aproveitem a oportunidade. Deixa eu perguntar, quando tu soube do PPA a primeira vez, tu falou pros teus pais, o que é que tu fez? Eu falei, sim, eu falei, que foi muito assim, eu levei um susto tão grande, né, que eu não tinha pontuação. Aham. Aí eu descobri, comecei a assistir as suas aulas, tanto, né, pela live e pelo YouTube. Então, aí passei uns 7 meses assim, e aí eu falei, eu preciso focar no meu objetivo. E aí eu contei para minha mãe, falei, mãe, eu preciso assinar esse curso, é um curso muito legal. É, e ela sempre confiou assim nas minhas decisões, né? Então aí ela falou, não, vamos fazer sim. E aí foi isso. E aí eu já comecei me organizando e porque foi um mês de transição, assim, né? No 4º ano, que eu falei, esse ano eu entro no internato. Então eu assinei o PPA, assinei o cursinho para residência, me organizei para começar. Fazer tudo junto. Tá bem. E você começou muito bem. Não é à toa que você vai sair e com certeza você vai me mandar um print assim, cara, acabei de ser aprovado justamente na residência que eu queria. E ficou gravado aqui, viu? Tá gravado. Tá gravado. E nem vai demorar muito, mulher. Nem vai demorar. Vai. Já você me manda essa mensagem, que eu já tô até ansioso. Eu já tô ansiosa aqui. Ó, muito obrigada de todo o coração por você ter topado fazer essa live comigo aqui hoje, viu? Muito obrigada. Eu quero te convidar para fazer outras lives. Você Por topa? favor, claro. Então, ó, muito obrigada de todo o coração. Eu sei que você tem muita história ainda para contar, porque eu sempre vejo você é sempre envolvido em um monte de coisa, sempre tá postando. Toda vez que você me marca, eu dou uma stalkeada aí nos seus stories. Então, quero saber mais da sua história, tá bom? Mas, sério, muito obrigada mesmo. E eu te vejo lá no PPA, tá bom? Com certeza. Obrigada, Clara, pela oportunidade. Eu te admiro muito. Nossa, meu Deus do céu. Obrigada. Eu espero permanecer sendo uma pessoa que mereça sua admiração. Com certeza. Não tenha dúvida E da disso. Rita também. Ó,
Um cheiro, beijão, viu? Te vejo no PPA. Tchauzinho.